Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Vamos nos deter nos versos 1 a 3 hoje. Provérbios começa com a orientação, de um pai para um filho, E é interessante que Provérbios, ele é a sabedoria, Ele vai transitando entre o próprio rei Salomão, dando conselho ao seu filho, mas na leitura a gente vai vendo que é a própria sabedoria também falando, falando ao seu filho. E aqui, Paulo, ele se coloca de maneira proverbial também, começando então esse capítulo dizendo: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Amém. Pai, te damos graças por tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de nos debruçar sobre a tua palavra nesse momento, prescrutar o teu coração. Obrigado, Pai, que teu Espírito abra bem os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, para entender a tua palavra, mas acolhê-la, e assim que ela dê muitos frutos, para a glória do nosso Rei, o nosso Senhor Jesus. Nele nós oramos. Amém. Você já ouviu falar de pedocracia? O que é pedocracia? É um novo regime político em que as crianças estão no governo. Pedo de pedagogia, Então, kratos de poder. Então, as crianças estão no poder. Nós vivemos esse tempo. Culturalmente falando, o mundo ocidental vive hoje a pedocracia. Algumas décadas atrás, nós vivemos uma educação tradicional. Uma educação em que os pais educavam os seus filhos. Os pais tinham autoridade, os professores, professora, tinha autoridade em sala de aula. Eu lembro, eu cresci em Brasília, numa escola católica de freiras, e essa era a educação tradicional. Quando o professor ele entrava em sala de aula, a gente ficava de pé. A gente ficava de pé para receber o professor. Essa era a educação. Mas os tempos mudaram. Essa educação foi criticada, foi veemente criticada por uma educação progressista, Aqui no Brasil nós temos o educador famosíssimo, Paulo Freire, escreveu Pedagogia do Oprimido, e ele vai dizer exatamente: essa criança da educação tradicional, ela é oprimida. Ela é oprimida pelos pais, ela é oprimida pelos educadores, pelos professores. Então nós precisamos de uma educação libertária, Claro, queridos, que eu não vou enaltecer que é a educação tradicional, porque ela tem as suas falhas, ela tem os seus problemas, mas a educação progressista, ela terminou deturpando totalmente a educação tradicional, de maneira que hoje a educação ela foi sequestrada, e posta no lugar a
pedocracia. Então, hoje, existe uma verdadeira ditadura de crianças. Ditadura de uma geração, de uma nova geração, que não aceita ouvir não. Querem tudo do jeito delas, na hora delas. O lar está voltado para elas, é o rei, é o tirano, não é? O Joãozinho, desde a sua tenra idade, é o grande déspota do lar. Com o rostinho de anjinho, não é? Adorável. Claro que não é ele que faz isso, são os pais que terminam fazendo isso, mas termina então o transformando no rei da casa. O lar está voltado para satisfazer as suas vontades. E o resultado disso, queridos, é crianças ditando regras, adolescentes rebeldes, depressivos, suicidas. E já percebeu como cresceu o índice de suicídio entre adolescentes? Aqui e acolá a gente tem notícias. Festas onde a bebida é permitida desde muito cedo e com o consentimento dos adultos, dos pais. A busca, o resultado, a busca do prazer através do sexo, através das drogas. Falta de censura por parte dos adultos, dos pais, termina então levando a esses jovens a falta de autocontrole. Esse é o quadro da pedocracia nos nossos dias. Queridos, esse é o reflexo de uma sociedade distante de Deus. Este é o reflexo de uma comunidade que tem rejeitado a Deus, rejeitado o Senhor e a sua palavra. Mas lembre-se, estamos estudando Efésios, e Efésios nos adverte que nós somos diferentes, nós fomos resgatados, nós somos transformados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não pelos nossos méritos, não porque éramos bonzinhos, mas porque aprove a Deus, Efésios 2, por meio da sua infinita graça, nos salvar por meio da fé em Jesus Cristo. Ora, sendo salvos então pela fé, nós somos feitos filhos de Deus, como vimos no capítulo 5 de Efésios, filhos da luz. Ora, sendo filhos da luz, então devemos viver de maneira diferente, devemos viver de maneira que nos diferencia dessa sociedade que rejeitou ao Senhor. Devemos viver de maneira que reflita o nosso Senhor Jesus Cristo. Já vimos no casamento, no papel das esposas em relação aos seus maridos, nós refletimos Jesus Cristo. No papel dos maridos em relação às esposas, nós refletimos a Jesus Cristo. E agora nós vamos ver os filhos. No papel de filhos, nós também refletimos o Senhor Jesus Cristo. Então, a orientação para aqueles que já foram resgatados, para os filhos que já agora são luz no Senhor, os filhos da luz, sejam agora filhos obedientes, que honram seus pais. Vamos entender isso. Em primeiro lugar, Paulo, logo no verso 1, ele diz: sejam obedientes a seus pais. Filhos, sejam obedientes a seus pais. Queridos, percebam em primeiro lugar, a obediência é uma ordem. A obediência é uma ordem, né? É interessante, porque a palavra que Paulo usa aqui é se colocar debaixo de comando. Essa é a ordem, né? É interessante porque
Paulo ele vem falando aqui dos papéis. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem a sua esposa. Agora, aos filhos, ele diz, se coloquem debaixo de comando. Queridos, a obediência nas Escrituras não é tratada aqui por Paulo tão somente. Não é a primeira vez que a obediência aparece nas Escrituras e também não é tratada de maneira displicente. Não. A obediência, ela é muito enfatizada nas Escrituras. Muito. Aliás, a desobediência, a desobediência dos filhos em relação aos pais é um reflexo da primeira desobediência. Olha lá, Efésios capítulo 2. Efésios 2:2. Nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Ele não diz dos filhos desobedientes. Nós já estudamos esse texto. Ele diz dos filhos ele usa o artigo definido, da desobediência. Que desobediência é essa? Ele está se referindo a Gênesis capítulo 3. Adão, como filho de Deus, ele desobedeceu. E por causa dessa desobediência veio a morte. Deus dá uma ordem para o seu filho. A ordem de Deus é: aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma do fruto desta árvore, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Adão, então, ele desobedeceu deliberadamente a essa ordem de Deus. E aí é por causa dessa desobediência, então, que vem as desobediências. A nossa natureza, então, é uma natureza caída. A natureza do ser humano é uma natureza rebelde contra Deus, o nosso Pai. E nós, então, reproduzimos a primeira desobediência. Então, cada vez, eu quero encorajar você a pensar nisso nessa manhã, cada vez que o seu filho desobedece você, aquela desobediência, antes de ser uma desobediência a você, é um reflexo da desobediência de Gênesis 3, da desobediência de Adão. É por isso, então, que a desobediência, a partir daí, ela é tratada com tanto rigor. Por exemplo, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21. A lei de Moisés, ela vai tratar de filhos desobedientes. Olha só o que diz, verso 18. Deuteronômio 18. Melhor, Deuteronômio 21, verso 18. Deuteronômio 21, 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando lhes não der ouvidos, o que os pais têm que fazer? Vamos deixar quieto. Não, olha o verso 19. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da sua cidade, à entrada do lugar onde moram, e dirão a eles: este nosso filho é teimoso e rebelde, não obedece às nossas ordens, é um libertino e bêbado. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até a morte. Assim exterminarás o mal do meio de ti. E ao ficar sabendo disso, todo Israel temerá. Imagina isso, gente. Filhos, deem graças a Deus porque você está na graça. Mas isso mostra o caráter de Deus em relação
a desobediência. Ele não trata de qualquer forma. Ele não trata as coisas como nós tratamos. Não, o filho tem a sua independência, tem a sua autonomia, faz o que quer. Não. Porque filhos assim, qual é o potencial destrutivo aqui? De destruir a sociedade. A sociedade está em risco, então o mal precisa ser eliminado. Deuteronômio 27, 16. Olha lá. Deuteronômio 27, 16. Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. Forte, né, gente? Muito forte. Esse é o caráter de Deus em relação à rebeldia das crianças. E o Novo Testamento? Isso é o Antigo Testamento. E o Novo Testamento? É claro que no Novo Testamento não existe esse peso da pena da morte. Ok? Mas o princípio permanece. 2 Timóteo capítulo 3. Olha lá. 2 Timóteo 3, verso 1 e 2. Paulo aqui ele vai retratar os últimos dias. Que últimos dias são esses? Aqueles que a gente está vivendo. Eu e você, nós estamos vivendo os últimos dias. E aí ele traz uma característica das pessoas dos últimos dias. Olha só. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Por quê, Paulo? Como serão os homens? Olha lá. Porque os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Olha só, Paulo ele coloca nessa lista, junto com a arrogância, junto com a ganância, a blasfêmia, o pecado da desobediência aos pais. Em Romanos capítulo 1, verso 28 a 30, Paulo faz a mesma coisa. Paulo vai dizer em Romanos 1 que a desobediência aos pais é mais um sinal da rejeição da sociedade em relação a Deus. Olha lá. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais. Então, querido, obediência e desobediência não é qualquer coisa nas Escrituras. É levada muito a sério. Mostra o coração de pessoas que rejeitaram a autoridade maior, que rejeitaram a Deus. Então, pai, você não pode relativizar a obediência do seu filho. Vocês precisam observar com muito cuidado e zelo a obediência dos seus filhos, porque a obediência ou a desobediência mostra onde está o coração dos seus filhos. Se a palavra de Deus ela nos dá esse alerta tão forte, é porque o coração de Deus está sendo revelado a nós. E o coração dele é de santidade. E a santidade de Deus, ela é ultrajada cada vez que nós o desobedecemos. Os nossos filhos expressam essa rebeldia contra Deus quando desobedecem a nós pais. E vocês, filhos, você precisa já pensar em que você tem desobedecido o seu pai. Se a obediência é uma ordem expressa, direta das Escrituras, para você, em que você tem desobedecido os seus pais, você precisa
pensar nisso e se arrepender, se é o caso. E a gente vai entender como é que se dá essa obediência, então, agora. Essa obediência é uma obediência de coração. É obediência de coração. Não é uma obediência somente no fazer. Não é uma obediência somente de tarefa. Não é uma obediência apenas superficial. Perceba aí no verso 1 que Paulo, quando ele dá essa ordem, ele coloca, não sei como é que está aí na sua tradução, na Almeida 21 e na Corrigida Fiel, traz assim, ele traduz assim a palavra: sede obedientes. Essas duas palavras no português é uma palavra só no grego. O tradutor está tentando transmitir a ideia de que Paulo ele não dá uma ordem meramente do tipo: filhos, obedeçam seus pais. A ordem de Paulo é: sejam obedientes. Tem uma diferença. Porque se o meu pai diz: filho, vai lá mudar o galão de água, que acabou. Essa é uma ordem clara, expressa, ok? Existem possibilidades em relação a essa ordem. Primeiro, o filho ignora, não quer nem saber. Continua jogando videogame. Segunda, ele vai e troca o galão de água, mas com o coração rebelde, com o coração amargo. Eu vou fazer, mas só para me livrar desse chato. Essa é uma obediência superficial. Essa é uma obediência somente de superfície. Mas a obediência que Paulo está falando aqui é: seja obediente. Ou seja, com um coração alegre, com um coração contente, cumpre a ordem do Pai de mudar o galão de água. Davi Merck, ele chama essa obediência de obediência interna. É aquela obediência de coração, sem reclamação, de boa vontade, com alegria. É essa obediência. Então eu pergunto para você, filho, você é obediente? E eu pergunto para você, pai, você tem ensinado o seu filho essa obediência? Talvez você esteja pensando: pastor, você está viajando na maionese? Essa obediência não é possível. Essa obediência tá num padrão alto demais. Ok? Eu concordo com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é um padrão que nós podemos entrar? Ou o padrão de Deus é santidade total? Sim, esse é o padrão de Deus. Ele não relativiza como a gente. Ele não diz, veja bem. Quando diz veja bem, gente, é um problema. E Deus não diz isso. Ele não flexibiliza. Ora, então, o que fazer? A desobediência de coração dos nossos filhos é uma grande oportunidade para compartilharmos o Evangelho. Porque o Evangelho é para pecadores. Encare a desobediência do seu filho como oportunidade para compartilhar o Evangelho. Querido, quando os nossos filhos eles são confrontados pelo padrão de Deus
e pelo seu fracasso moral de cumprir o padrão de Deus, eles estão sendo levados ao mesmo caminho que nós mesmos trilhamos, o caminho do Evangelho. As boas novas são dadas para pecadores. Quando nós entendemos o nosso fracasso em agradar a Deus, quando nós entendemos, como estamos estudando com os adolescentes e jovens, né, as bem-aventuranças, como é que Jesus começa as bem-aventuranças? Mateus 5, bem-aventurado os pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? É aquele que entende o seu próprio fracasso, a sua própria incapacidade, a sua incompetência, a sua falta de recursos de se achegar a Deus por si mesmo. Esse é o pobre de espírito. Jesus diz, bem-aventurado. E quando nós então ministramos para os nossos filhos o Evangelho, nós estamos dizendo para eles, sim, filho, você não consegue. Sim, filho, você não consegue essa obediência. Porque os nossos filhos são como nós, queridos. Eles se acham os obedientes. Eles se acham os caras. Eles acham que eles são os melhores filhos que você poderia ter. É que nem a gente. E aí, através dessa obediência requerida nas Escrituras, nós mostramos para eles quem eles realmente são. Pecadores. E como eles precisam do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para essa obediência. Perceba ainda que essa obediência que é requerida é a obediência no Senhor. Paulo, ele diz, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. É bem interessante porque é o mesmo princípio da submissão das mulheres. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos no Senhor. Aqui, aos filhos também, então, é ordenado, sejam obedientes no Senhor. O que Paulo quer dizer aqui com no Senhor? Essa obediência se deve por causa do Senhor. Ou seja, em outras palavras, os filhos, ao obedecerem os seus pais, eles obedecem porque eles, antes de obedecer aos seus pais, eles obedecem ao Senhor, que ordenou que eles sejam obedientes. Então, uma vez que eles são crentes no Senhor Jesus Cristo, e têm o Espírito Santo habitando neles, então, agora eles seguem a vontade de Deus, que é obedecer os seus pais. Porque obedecendo os seus pais, eles estão obedecendo ao Senhor. E é interessante porque Paulo ele não diz aqui, filhos sejam obedientes a vossos pais que são crentes. Não, a ordem é para todos os pais, crentes e não crentes. Você obedece o seu pai, mesmo ele não sendo crente, porque Deus ordenou que você obedecesse. Porque você é obediente, antes de mais nada, ao Senhor. Agora, essa obediência é com restrições. Precisamos alertar em relação a isso. Assim como as ordens de autoridades sobre nós, que vão contra a palavra de Deus, nós precisamos desobedecer. Os filhos também devem desobedecer ordens que vão contra a palavra de Deus. Por exemplo, quando os pais dizem para o seu filho, rejeite a sua fé em Cristo. Isso acontece muito no mundo muçulmano. Existem jovens que são expulsos da sua casa por professarem a fé em Jesus Cristo. Essa é uma obediência que não pode ser levada em consideração. Ele tem sim que desobedecer. Quando os pais dão ordens que vão contra a palavra de Deus. Eu sou de uma época que, quando um jovem
ele chegava a uma certa idade, os pais levavam esse jovem homem para ter experiências sexuais. Essa é uma ordem, é uma orientação que deve ser desobedecida. Agora, um alerta do alerta. Filho, quando isso acontece, você precisa de orientação. Não é qualquer ordem que você vai dizer, está contra a palavra de Deus, pai, não vou obedecer. Não. Você precisa de orientação de autoridades, de líderes mais experientes, para te ajudar a discernir se realmente está contra a palavra de Deus. Ok? Bem, e por fim, essa obediência no Senhor, ela é uma obediência justa. Veja no final do verso, pois isto é justo. Significa que isso é correto, isso é apropriado. Ou seja, a obediência do filho em relação aos pais, do filho crente em relação aos pais, é a aplicação da justiça de Deus em nossa vida. Quando Deus, em Cristo Jesus, atribui a justiça dele, revelada no Evangelho, na sua morte e ressurreição, então essa justiça, ela é vivida por nós na prática. Esposas se submetendo à autoridade dos seus maridos, maridos amando as suas esposas como Cristo ama a igreja, e filhos obedecendo aos seus pais. É a aplicação da justiça de Cristo nos nossos relacionamentos diários. Então, algumas dicas aí bem práticas para os pais ajudarem os seus filhos a obedecer. Quando você der uma ordem, especialmente aqueles com filhos pequenos, fale em tom normal de voz. Não fale gritando com seu filho. Não grite. Fale em tom normal de voz, com clareza e olhando nos olhos. Se ele é baixinho, abaixa e olha nos olhos da criança e dê a ordem. Ensine os seus filhos a entender e responder ao seu pedido. Então, quando você der uma ordem, se assegure, uma sugestão, se assegure que ele entendeu. Peça para ele dizer, sim, papai, sim, mamãe. Você entendeu, filho? Sim, papai. Só para você se assegurar que ele realmente entendeu. Para evitar aquelas desculpas, né? Ah, não entendi. Ah, eu não ouvi. Ah, eu não sabia. Né? Então, se assegure disso. Quando for possível, nessa ordem, dê uma razão bíblica para essa ordem. Mostre a fundamentação bíblica, não precisa dar uma aula de teologia, mas mostre a fundamentação bíblica para essa ordem. A Bíblia faz isso. O apóstolo Paulo, aqui em Efésios mesmo, ele vai fazer isso. Aqui no verso 1, dizendo, filhos, obedeçam aos seus pais, ele dá uma justificativa. Porque isso é justo de se fazer. No capítulo 5, no verso 23, quando ele diz, mulheres sejam submissas aos seus maridos, ele dá uma justificativa. Olha lá, o verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Quando ele ordena aos maridos amarem a sua esposa, ele também dá uma justificativa, verso 29. Porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Então faça isso. Quando você der uma ordem para o seu filho, dê uma fundamentação bíblica para aquela ordem. Claro, a ordem ou a orientação quando se trata de questões morais, questões espirituais, não? O galão, filho, pega lá o galão, vou te dar uma ordem, uma fundamentação bíblica para isso. Né? Não é isso. Quando se tratar de uma orientação moral e espiritual para o seu filho. Né? E quando não houver
obediência, a nossa cultura vai dizer, deixa quieto, a criança é autônoma. A palavra de Deus, ela diz, discipline o seu filho. Discipline o seu filho. Discipline o seu filho com calma, com paciência, com amor, sem ira. Nós pais, nós temos a tendência de, quando os nossos filhos nos desobedecem, a gente explode. Né? E ainda diz, essa é a ira de Deus. Não, não é. Não é. Não é. Essa é uma ira pecaminosa. Ok? Então, essa disciplina deve ser aplicada sim, mas através do caráter de Deus. Amoroso, caráter paciente, sem ira. Ok? Agora, meu caro, se você, pai, mãe, não vive esse padrão bíblico, eu quero te encorajar a, ainda hoje, você pedir graça para o Senhor, chamar o seu filho e explicar, pedir perdão para ele e explicar que a partir de agora as regras em casa mudaram. Agora o papai está on, a mamãe está on, ok? Não está mais off. Agora você vai assumir a liderança do seu lar e você vai dar as ordens em casa. De maneira bíblica, mas você vai dar essas ordens. Filhos, obedeçam, sejam obedientes a seus pais. E tem a sequência aqui, no verso 2, Paulo vai dizer, filhos, honrem a seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, com promessa. Querido, o que é dar honra? Dar honra é respeitar, é dar valor. Ok? Essa ordem de dar honra, de dar valor aos seus pais, ela é repetida 9 vezes nas Escrituras. Desde Êxodo, ela é repetida diretamente, ipsiliteri, para os filhos dar honra aos seus pais. É interessante porque essa palavra no grego é a mesma palavra usada para os maridos em relação às esposas. Nós vimos isso em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Né? Na mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida. Então, assim como o marido, ele deve respeitar de maneira que ele expressa o valor que ele dá para sua esposa, os filhos devem honrar, respeitar, expressando o valor que os seus pais têm. Queridos, filhos que honram seus pais não falam mal e fazem piadas que envergonham seus pais. Filhos que honram seus pais não tratam os pais como se fossem idiotas. Essa é a cultura dos nossos dias. Você assiste filmes, você assiste séries, você vê, inclusive nas escolas, na educação em geral, os adultos são tratados, são retratados como idiotas. Os adultos são idiotizados e as crianças é que são sabedoras. Né? São as espertas. Elas que salvam o mundo. Os adultos não. Bom, dar honra aos pais é não tratar os adultos como idiotas. Os filhos que honram os seus pais não gritam com eles. Como é triste ver crianças gritando com seus pais, algumas dessas crianças até agridem fisicamente os seus pais. Já vi crianças esmurrando os seus pais no rosto. Como é triste. Crianças, filhos que honram seus pais não presumem dar lições aos seus pais. Como, gente, eu sou arrogante. Eu lembro
na minha adolescência. Meus pais estavam passando uma situação financeira muito difícil naquele tempo. E aí, chamei meu pai e minha mãe, nem trabalhava, eu devia ter o quê? 16 anos. Chamei na mesa de jantar, falei, gente, o que está acontecendo? Pode deixar que agora, a partir de agora, eu vou cuidar da questão financeira daqui de casa. Olha só que petulância. Moleque, 16 anos, nunca trabalhou na vida. Tinha aprendido umas aulinhas na escola de educação financeira e se achou no direito de fazer isso com os pais. Filhos que honram seus pais não procuram gerenciar a casa em lugar dos pais. Filhos que honram os pais não tratam os pais como se fossem colegas de turma. Amigão. Não, querido. Amigões, eles têm vários. Pai e mãe só tem um. Só tem um. Filhos que honram seus pais, os obedecem. Isso no caso dos solteiros. Quando se casa, a relação muda um pouco. Quando se casam, a relação agora não é mais de obediência, porque agora é uma outra família. Formou-se uma outra família. Mas o princípio da honra permanece. Esses agora continuam respeitando, continuam valorizando os seus pais. Como honrar, você que já é casado, como honrar os seus pais? Se preocupar com a saúde deles, se preocupar com o bem-estar deles. Aqui e acolá, fazer uma visita, procurá-los, né? Às vezes até pedir conselho. Isso é uma forma de honrar os pais. Pedir conselho para pessoas que são mais experientes. É honrar os pais. É retribuir financeiramente, zelando pela integridade física dos seus pais. Não estou dizendo agora que você é casado, tem o seu trabalho, agora você vai pagar uma taxa para os seus pais. Não é isso, mas à medida que os seus pais necessitam, eles têm questões financeiras que precisam de ajuda, é a obrigação dos filhos honrar os seus pais. Por que eu estou dizendo isso? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 3 e 4. Primeira Timóteo 5, 3 e 4. Paulo vai dizer, cuida das viúvas de fato necessitadas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. Preste atenção nesse texto, gente. Existem irmãos que, influenciados pela teologia da libertação, pela missão integral, por um socialismo na igreja, eles têm desconsiderado essa orientação e têm colocado o peso sobre a igreja. Por isso, desde o ano passado, eu tenho ensinado aqui para os irmãos sobre como a igreja deve assistir os pobres da igreja. Não é porque um irmão está passando necessidade que nós vamos dar uma cesta básica para essa pessoa. Não, existem critérios. Se a pessoa está passando necessidade e tem filhos adultos que trabalham, esse não é o dever da igreja, é o dever dos seus filhos. O que a igreja tem que fazer é exortar para que isso aconteça. E nós, da liderança, nós temos feito isso. Só que tem alguns irmãos que não
não entendem essa orientação das Escrituras e dizem assim, mas que essa igreja é muito insensível. Esse pastor é muito insensível. Olha lá, o irmão está passando necessidade e não faz nada. Não. Fazemos. Nós estamos exortando para que os filhos desses pais assumam o dever que eles devem fazer. Que é honrar os seus pais. Perceba que dar honra, assim como a obediência, é uma ordem incondicional. Isso significa que não é somente aqueles que merecem. Nós temos a tendência de honrar os pais quando eles merecem. Meu pai não está merecendo não, viu? Está dando um trabalho, está um problema, então eu não vou honrar. Não. Quando nós honramos os nossos pais, mesmo eles não merecendo, nós estamos refletindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos amou, mesmo nós não merecendo. Quando nós honramos aqueles que a quem devemos honra, mesmo que eles tenham vacilado conosco, mesmo que eles no passado, e de fato, queridos, existem pais que feriram seus filhos na história, que pisaram na bola, que não cumpriram o seu papel como pai, como mãe, homens abandonaram suas casas, mulheres deixaram seus filhos para que o Estado educasse, deixassem os seus filhos em creches. Parêntese, minha irmã, se você tem crianças em casa e você trabalha o dia inteiro fora, você precisa rever a sua atitude. Se a sua família precisa de dinheiro, vai, Deus te abençoe. Você precisa auxiliar o seu marido nessa tarefa. Então vai. Mas você precisa realmente colocar aí juízo na cabeça e se perguntar se realmente é necessário. Ou se você não está indo para fugir da sua responsabilidade como mãe, ou se você está indo para trocar o carro no final do ano e fazer aquela viagem que você não pode abrir mão. Nós temos hoje mães que abandonaram os seus filhos em creches só para fazer jus às suas próprias vaidades. Fechando parêntese. Ainda que nossos pais tenham agido assim conosco, nós precisamos honrá-los. Porque essa é a orientação do Senhor para nós. O que fazer diante de pais que pisaram na bola com a gente? Lembre-se que o Senhor, de maneira soberana, colocou você nessa família. Se Ele colocou você nessa família, Ele tem um propósito específico para isso. Talvez você ainda não entenda, talvez nós não entendamos o porquê, mas Ele tem os seus propósitos. Lembra de José? José foi vendido pelos seus irmãos. Anos depois, ele disse: o Senhor fez isso para a preservação da vida. Então Deus tem os seus propósitos na vida de cada um. Aprenda a valorizar as contribuições positivas que seus pais fizeram em sua vida, a começar pela própria vida. Né? A gente tem a tentação de olhar para os nossos pais e nos concentrar nos defeitos. Lembre-se das qualidades. Lembre-se das contribuições, ainda que seja somente ter trazido você à vida.
Mas lembre-se disso. Lembre-se disso. E lembre-se que dar honra é mandamento com promessa. É o que Paulo diz aqui no verso 2. E no verso 3, ele vai citar Êxodo, capítulo 20, verso 12. É o mandamento. O contexto desse mandamento é o contexto da promessa para o povo de Israel que estava por entrar na terra prometida. Ora, os filhos obedecendo seus pais, honrando seus pais, eles fariam com que a sociedade na terra prometida fosse uma sociedade saudável. À medida que as famílias se constituíam de maneira saudável, a sociedade era saudável. E isso tinha a ver com a honra que os filhos davam aos seus pais. Ao honrar as autoridades constituídas por Deus, os filhos fariam parte de uma sociedade saudável. Esse é o princípio aqui. Além disso, os filhos, eles viveriam dentro de um círculo de proteção, em que isso seria benéfico para eles mesmos. Ele contribui para a sociedade, mas ele contribui para si mesmo. O texto diz, você vai bem, e você vai ter vida longa sobre a terra. Cuidado, aqui, Paulo não está dizendo que todo filho que morre cedo, preste atenção nisso. Paulo não está dizendo que todo filho que morre cedo é porque foi desobediente, é porque não honrou os pais. Existem outras variáveis. Existe a soberania do Senhor, a vontade do Senhor. Existem outras variáveis. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que existe um círculo de proteção quando o filho ele se coloca debaixo de obediência dos pais. Por exemplo, se eu pego o meu filho, ele está com um grampo de cabelo e ele vai todo alegre colocar o grampo de cabelo na tomada, o que vai acontecer com ele, gente? Então eu vou dar uma ordem clara. Não coloque o grampo de cabelo na tomada. Ok? Essa é uma ordem. Essa ordem, eu estou sendo tirano? De acordo com alguns educadores, sim. Mas eu estou protegendo o meu filho. É um círculo de proteção. Então, quando ele se coloca debaixo desse círculo de proteção, vai bem na vida dele. Ele não vai ficar torrado. Ele vai bem. Quando os pais, então, dizem, filho, cuidado com essa moça. Filho, cuidado com essa menina que você está namorando. Ou que você está por namorar. Isso é um círculo de proteção. Que evita o filho de ficar torrado. Não é? Quantas ordens eu desconsiderei, desobedeci os meus pais e sofri por causa disso? E você? Não é? Na minha juventude, eu namorei uma moça que meu pai disse, com todas as letras, filho, essa moça é legal, mas não é para você. Eu desobedeci. Não foi Dona Simone, não, claro. Isso aqui foi benção. Mas eu desobedeci. E quanto sofrimento eu poderia ter evitado se eu simplesmente tivesse obedecido meu pai. Filho, quanto sofrimento você poderia evitar se você simplesmente tivesse obedecido? E, meu querido, ainda não é tarde. Se arrependa de uma vida de rebeldia. Se arrependa de uma vida de autonomia, de arrogância, de querer viver somente de acordo com a sua própria cabeça.
Jovem, adolescente, deixa eu falar uma coisa para você. A maior parte está ali na galeria, né? Ó. Prestem atenção no que eu vou dizer. Vocês não sabem nada da vida. Vocês não sabem nada. Vocês sabem algumas coisinhas de tecnologia, algumas coisinhas que vocês aprenderam na escola, que é super legal. Mas isso não significa que vocês sabem da vida. Vocês precisam dos seus pais. Vocês precisam ouvi-los. Ouça os erros dos seus pais. Ouça os acertos dos seus pais. Isso é sabedoria. Não viva de maneira autônoma. Se coloque debaixo de obediência. Os seus pais amam vocês. Os seus pais querem o bem para vocês. Os seus pais conhecem vocês. Então se coloquem debaixo de autoridade. Agora, para a gente concluir, essa ordem é para os filhos da luz. Se você não é filho da luz, você vai desconsiderar ou você não vai obedecer à obediência. Somente para os filhos da luz. E como podemos ser filhos da luz? Confiando tão somente na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Redentor. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, se você não é discípulo de Cristo, eu quero te exortar nessa manhã a confiar tão somente em Cristo Jesus para o perdão dos seus pecados. Pais, coloque isso como norte na sua vida, na educação dos seus filhos. A educação é uma grande oportunidade que Deus deu para você de ministrar o Evangelho para o seu filho. Ele vai se deparar com o fracasso dele. Por mais que ele faça promessas para você, promessas vazias, pode ter certeza, ele vai dizer para você: pai, mãe, a partir de agora eu vou ser o melhor filho do mundo, eu vou obedecer. Pode ter certeza que ouvindo esse sermão, ele vai chegar em casa e ele vai dizer para você: vou até me adiantar em relação a isso. Sabe o que você faz? Tá bom, filho, legal. Pode ter certeza, essa semana mesmo, ele vai desobedecer. O que você vai fazer? Privilégio que Deus está te dando para ministrar o Evangelho para o seu filho. Privilégio, oportunidade que o Senhor está te dando para dizer: filho, lembra daquela promessa que você fez? Pois é. Nem você, nem o Pai conseguem obedecer. É por isso que Jesus Cristo se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós, nos dando a redenção dos nossos pecados. Não deixe isso passar. Aproveite a oportunidade de pregar o Evangelho para o seu filho. Filhos, sejam obedientes e honrem seus pais. Vamos orar.